Hoje, você tem dois cases muito claros de privatização, que é a Copasa e a Sabesp. Vamos ver se isso vai se materializar. Mas a Sanepar, ela hoje, assim, ela negocia a uma base de ativos regulatória de 0,6. Aí na casa dos R$22. Então o ponto é o seguinte, tem zero privatização no valuation dela. Então, e o governador do Paraná, eu brinco que apesar dele ser governador do Paraná... Do Ratinho, né? O Ratinho Júnior, ele parece mineiro, né? Porque mineiro, assim, ele é quieto, mas chega lá e faz, né? Chega e faz e acontece. Então, assim, ele nunca falou nada da Copel, e eis que, desde que ele se elegeu, levou 6, 7 meses, pum, botou a privatização na estrada, botou a privatização na rua. Ô Vitor, eu sei que você também estuda muito Sanepar. Tem muitos saneparianos aí. Muito. Galera que tá acompanhando a gente, você investe em Sanepar, coloca seu preço médio aqui agora pra gente, aqui que eu vou estar vendo também. E galera, não esqueça de deixar seu like. Eu sempre cubro sempre a SAPRE 11, que é onde tem mais liquidez. Sei. Então, assim, desde o início da plataforma Genial Analyse, a gente tem neutro pro papel. E por quê? Já cheguei a fazer live sobre isso, podcasts, em que, ainda que em termos fundamentais ela seja uma empresa razoável, ela faz uma baguncinha ali nos processos de revisão, de reajuste tarifário, e que acaba acaba trazendo uma percepção de risco muito maior de se investir no case. Então, assim, contraditoriamente, a Copasa e a Sabesp, mesmo tendo rentabilidades inferiores à Sanepar, elas negociam com prêmio a São Sanepar. mais atraentes, né? O mercado paga porque, assim, é difícil fazer conta em relação à Sanepar, ainda que ela seja um case redondo, em termos estritamente operacionais. Então, assim, qual é a parte boa? Assim, depois de ter falado tão mal da Sanepar nos últimos tempos, Você adora Sanepar. depois de ter falado tão mal, eu vejo uma gota de esperança no quê? Na privatização da empresa. Hoje, você tem dois cases muito claros de privatização, que é a Copasa e a Sabesp. Vamos ver se isso vai se materializar. Mas a Sanepar, ela hoje, assim, ela negocia a uma base de ativos regulatória de 0,6. Aí na casa dos R$22. Então o ponto é o seguinte, tem zero privatização no valuation dela. Então, e o governador do Paraná, eu brinco que apesar dele ser governador do Paraná... Do Ratinho, né? O Ratinho Júnior, ele parece mineiro, né? Porque mineiro, assim, ele é quieto, mas chega lá e faz, né? Chega e faz e acontece. Então, assim, ele nunca falou nada da Copel, e eis que, desde que ele se elegeu, levou 6, 7 meses, pum, botou a privatização na estrada, botou a privatização na rua. Então, o meu medo, e medo no bom sentido da palavra, é que ele também, às vezes, faça a mesma coisa com a Sanepar, sendo que, poxa, faltam 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses pro mandato dele acabar. E como é o segundo mandato, geralmente, essas coisas que, em teoria, são mais impopulares, são mais fáceis de serem feitas. Então, assim, o cara tem menos apego, né? Porque ele não vai se reeleger, ele deve ir pro Senado, eu imagino, qualquer coisa assim. Então, faz muito sentido que... Às vezes a gente pode estar aqui e receber ali na sua caixa de e-mail a notícia de privatização. Do nada. Da empresa. Foi o que aconteceu com a Copel. Ninguém tinha no preço. Chegou uma bomba, né? De uma hora para outra. Então, assim, eu acho que a gota de esperança que eu tenho em relação à Sanepar é exatamente isso. É o fato dela ter zero de privatização no valuation dela. E se acontecer de maneira inesperada... Pode ser um pote de ouro, né? Pode ser um pote de ouro, exatamente. Então, para fins de comparação, a Copasa... A gente deu compra lá na casa dos 11, 12 reais. Aí quando chegou a 16, 17, eu dei neutro e não consegui pegar a pernada inteira, porque chegou a 20. Caramba. A Sabesp é a mesma coisa. E qual é o ponto da Sabesp e da Copasa nesses níveis de preço? A Copasa, negociando ali a 19 reais, ela já está negociando muito próximo à sua base de remuneração regulatória, à sua base de ativos. Então, assim, ela já tá, é como se ela estivesse falando, a privatização vai acontecer. Se tem uma puxada de tapete aí, por algum motivo, cara, volta tudo. Então, assim, você comprar hoje a Copasa tem um risco de valuation. Você tem que ter um pouco de estômago e aceitar que, eventualmente, a empresa possa voltar a 14, 13 reais. E é por isso que eu tenho neutro. Porque, às vezes, compre porque a privatização vai acontecer. No caso do governo Dória, ele falou, vamos privatizar a Sabesp. Aí, se você der uma olhada lá no
do gráfico de preços dela, pode botar aí no Google, você que tá em casa, você vai ver que a empresa chegou a 58, 59 reais. Aí até que teve um dia que ele chegou e falou, pô, não vou privatizar mais. Aí, puf, voltou tudo. Então, a Sabesp é a mesma coisa. Quando ela negocia ali na casa dos 60, é como se ela estivesse negociando próximo à sua base de ativos. Então, assim, se você comprar esse preço, você tá correndo o risco de tomar uma vomitada caso algum evento faça com que o negócio simplesmente não aconteça. Eu acho que quem investe na Sabesp hoje, né, pensando na privatização, tem que pensar que o maior risco para a Sabesp hoje é, eventualmente, o governo não conseguir privatizar a empresa a tempo e ficar muito próximo às eleições municipais, porque o principal, o candidato que tem as maiores intenções de votos hoje aqui na cidade de São Paulo é o Guilherme Boulos. Ele tem uma plataforma antiprivatista. E ele vai fazer o papel dele para sua base e para ser eleito, que não vai privatizar, etc. E assim, se isso se tornar um problema, porque você precisa da autorização dos prefeitos, né? Ah, legal. Então, ele, prefeito de São Paulo, vai falar, não quero, e o negócio não vai para frente, e o papel vai voltar tudo. Mas o que eu acho, que eu tenho defendido é o seguinte, a gente tem que manter pros 3 cases, mantenha, que o pior já passou. Sabe? Quem comeu grama lá atrás tá de frente a uma opcionalidade muito interessante. Hoje, a menor dessas a mais barata dessas opcionalidades é a Sanepar, ainda que ela não tenha nada na mesa. Já a Sabesp e a Copasa, já existe um certo risco caso o evento não se materialize. Aí a gente tem que acompanhar o dia a dia. Não tem jeito. Saneparzinho o pessoal gosta bastante. Gosta. E desses 3 aí pode ser uma opcionalidade, né? Opcionalidade, bem melhor do que na Sanepar, porque aí é aquela coisa, se não acontecer nada, beleza, você já tá comprando isso, mas se acontecer, você vai receber uma porrada, né? A gente fez uns exercícios ali, assim, se você considerar esse múltiplo VRAB, uma empresa privada, não raras às vezes, ela chega 2 vezes a sua base. Então, é como se a Sanepar pudesse custar R$40. Caramba, meu. Então tem um potencial gigantesco, né? Ali. O exemplo claro que isso aconteceu, sabe quem foi? Foi com a antiga Eletropaulo ELPL4. ELPL4? ELPL4. Você não lembra, né? Não, já tem um tempo. Não, não é nada da minha época. É da minha época. Era uma empresa que pagava muito dividendo, mas que tinha uma discussão relacionada à dívida com a Eletrobras. Aí ela teve um problema que ela parou de pagar dividendo e ela negociava uns múltiplos horrorosos, assim, sei lá. Eu não vou lembrar, assim, mas eu sei, assim, que no que foi resolvido essa dívida com a Eletrobras, ficou muito claro o quanto você poderia pagar pelo ativo, porque a empresa dizia, a dívida é X, a Eletrobras falava que a dívida era 2 ou 3X. Então ficava uma dúvida muito grande sobre que preço pagar pelo ativo, sobre que preço pagar por aquele ativo à medida que existe essa incerteza. Quando a incerteza virou certeza, pronto, a gente já sabe quanto é a dívida, cara, deu 1 mês, a empresa começou a receber proposta, saiu dos 15 para os R$45. Caraca, rápido. Foi. E saiu por 2,5 VRAB. E se comprou, se deu bem, né? Se deu bem. E a época genial, acho que nem existia como marca ainda, ou existia, eu cheguei a fazer não uma live, mas assim, era um chat público, assim. Aí falei sobre isso. Acho que, não sei se ainda tem alguém que me acompanha desde aquela época, porque para eu não pagar de mentiroso aqui, mas eu fiz essa live com o Vilegas lá. Legal. E deu super certo. Então, assim, e se você pegar os prêmios que os leilões de privatização que aconteceram ali no pós-publicação do Marco de Saneamento, pô, o de Alagoas. O prêmio mínimo era 40 milhões ou 50 milhões. Saiu por 2 bi. Ô, louco. Loucura, assim. Então, assim, os governadores, eles estão vendo, cara, isso aqui vale ouro. Sendo que Alagoas, se eu não me engano, a cobertura de esgoto era 50%. A cobertura de água era, sei lá, 70%. Era super baixo, assim. Que eu não lembro mais dos números agora. Sim. Mas era um serviço super precário e eles pagaram muito por aquilo. Então, assim, à medida que você pega uma Sanepar, uma Copasa, uma Sabesp, e você coloca essa privatização, poxa, por que não? Em cases que são muito mais redondos. Sim. Sabe? Às vezes não paga tudo no primeiro momento por questão de liquidez, né? A Sabesp é muito grande. Mas o potencial é muito interessante. É só pegar as distribuidoras de energia as redondinhas, pô, negociam 2 vezes rápido. As distribuidoras da Equatorial negociam mais ou menos nisso. Sanepar, então fiquem espertos, hein, gente?